Boa noite, mais um vídeo. Você que já conhece o canal, você pode estar preparando aí uma água, né? Daqui a pouquinho vamos orar após a palavra. Se você tem o azeite, já prepare e deixe do lado aí, né? Que nós vamos orar, né? Após a palavra. Talvez, né, você aí do outro lado esteja precisando de um milagre, né? Aqui nesse canal do YouTube, né? Esse canal ele já tem um tempinho, né? Eu uso muito a minha fé, né? Eu sempre conto esse testemunho. Desde o dia que eu comecei, eu usei a minha fé, comecei a participar da água e da unção. Olha, eu nunca mais tive problema nenhum de saúde, né? Isso vai da fé de cada um, né? Então, eu comecei a usar minha fé e, graças a Deus, eu desconheço qualquer enfermidade sobre o meu corpo, né? Eduardo, por que você, quando faz esse vídeo, você sempre participa da água e da unção? Então, hoje eu estou bem, mas e amanhã? Sabemos que surgem muitas enfermidades, né? Então eu procuro me guardar através da fé, com a água e o azeite e a palavra de Deus, tá? Talvez você esteja aí com uma depressão, né? Você precisa ser livre dessa depressão. Procure ficar calmo, fique calmo, né? Nessas horas, o que você tem que fazer? Procure um médico, né, de preferência, ou recorra ao Senhor Jesus. Você tem duas saídas, né? É ficar calmo, procurar ficar calmo, e Jesus ele tem o poder de te curar através da sua fé, né? Muitas pessoas passam por isso, por depressão, né? Mas isso aí é uma doença, né? A qual nos deixa... cada sintoma é um sintoma, né? Mas Jesus, ele pode estar aí te visitando nessa noite e fazendo essa depressão sumir. Procure só ficar calmo. Fique calmo, fique tranquilo, porque Jesus faz milagre, tá? Acredite, participe da água, né? Tenha fé, tá? Eu coloquei um quadrozinho ali, ó, dizendo que a fé é a certeza de coisa que se espera, a convicção de fatos que não se vê, tá? Então, procure ficar calmo, você que está com a depressão, procure se acalmar, entendeu? Procure sempre, prepare um chazinho, procure ficar bem calmo, entendeu? Porque nada do que você está imaginando ou pensando está acontecendo, não. Procure ficar calmo, entendeu? Está tudo tranquilo. A depressão, ele é uma doença que, né, muitas pessoas aí, né, acredito que muita gente está depressivo, mas o que a pessoa tem que fazer? Procurar ficar calmo, porque às vezes você cria algo na tua cabeça que não está acontecendo nada disso, e às vezes é da doença, mas saiba que Jesus pode te curar através da sua fé, tá? Isso aí vai passar, isso aí passa, né? Agora é só você relaxar, ficar calmo, né? Participa da água após a palavra, né? E esse canal aqui ele já é antigo, né? Então, antes de orarmos a água e fazer unção com azeite, né? Eduardo, o meu caso já não é uma depressão, né? Eu descobri um tumor benigno, um tumor maligno. Então, saiba que Jesus pode te curar, né? Existe dois tipos de cura, né? Você passar pelas mãos do médico ou Jesus fazer
esse caroço desaparecer através da sua fé, tá? Então, vamos usar a fé através da água, orando a água e orando o azeite, tá bom? O primeiro milagre que Jesus fez, né, eu sempre falo aqui nesse canal, né, Jesus estava lá numa festa e acabou o vinho, né, naquela festa. Jesus mandou encher lá os jarros e mandou servir o vinho, né? Os discípulos lá já conheciam, já sabia da fama de Jesus, sabia quem ele era, né? E aquela água ali se transformou em vinho. Então aquele mesmo Jesus que fez aquele milagre lá é o mesmo Jesus que pode tocar na minha água e que pode tocar na sua água aí, tá? E esse tumor benigno ou maligno, ele desaparecer através da sua fé. Jesus pode fazer isso, né? E isso depende muito da sua fé, tá? Então, o que eu tenho a perder? Eu não tenho nada a perder, né? Se eu estou com um tumor benigno, eu vou recorrer a Deus. Se eu estou com um tumor maligno, eu vou perder o quê? Não vou perder nada. Se Jesus me curar, ele continua sendo Jesus. Se Jesus não curar, ele continua sendo Jesus. Mas, pelo menos eu tentei. Eu usei a minha fé. Então, faça isso, né? Eu sempre conto esse testemunho, né? Acabei de falar quase agora. Quando comecei a participar da água, eu nunca mais tive problema nenhum de saúde. Nenhuma dor de cabeça chega perto de mim, tá? Então, eu uso a minha fé. Eu acredito no que eu faço, tá? Então, vamos lá. Eduardo, Jesus pode me ouvir? Já está te ouvindo. Ele já está te assistindo. Deus, ele se encontra no trono, então ele assiste tudo, ele vê tudo, né? Você está aí na sua casa e Deus está te assistindo. Deus está me assistindo o que eu estou fazendo aqui, tá? Eu não estou aqui falando do nome dele em vão, não. Aqui, esse canal é um canal de pregação, é um canal sério, onde eu procuro andar na palavra de Deus, tá? Porque não adianta nada eu estar pregando aqui e não viver o que eu prego, tá? A mão de Deus pode pesar contra a minha vida, tá ok? Então, esse canal aqui é um canal muito sério. É um canal onde eu cuido da minha saúde, é um canal onde eu uso a minha fé para ser curado. Então, vamos lá. Eduardo, Jesus pode me curar? Sim, Ele quer te curar. Ele quer que você use a sua fé. Como eu disse aí, se for da vontade dele de você ser curada, amém. E se não for, Ele vai continuar sendo Deus, né? Então, o que eu tenho a perder? Nada a perder. Eu estou usando minha fé e Deus pode ouvir a minha oração através da água e eu ser curado, tá? Mas aqui, nesse canal, entenda bem, aqui eu não prometo que você vai ser curado. Não. Só quem sabe é Deus, tá? Você não tem nada a perder. Eu não tenho nada a perder. Se Jesus permitir uma dor de cabeça chegar até mim, que até agora eu não vi nada, nenhuma dor de cabeça, se Ele permitir, amém. Ele vai continuar sendo Deus. E se Ele permitir uma dor de cabeça em mim, Ele vai continuar sendo Deus. O que eu perdi? Pelo menos eu tentei. Tá ok? Então faça o mesmo, use a sua fé. Prepare a água aí, que a gente já vai para a palavra, tá? Então, entenda bem. Às vezes, tem pessoas que só quer as coisas de Deus, mas não quer fazer o que Ele pede. Tem pessoas desobedientes, né, que não obedecem a palavra de Deus. Por exemplo, os 10 mandamentos. Procure ler lá em Êxodo 20. Né, procure ver se você está em um desses erros aqui. Por exemplo, o Senhor ele fala lá no primeiro mandamento, né, vocês não devem ter outro Deus além de mim.
Não faça para vocês imagem de escultura. Não fale meu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 5º, honra pai e mãe. 6º, não matarás. 7º, não adulterarás. 8º, não furtarás. 9º, não mentir. 10º, não cobice nada de ninguém. Então, procure ler a palavra. Vê se você está dentro dos 10 mandamentos. Vê se te falta algum. E procure ter cuidado, né? Porque eu quero o favor de Deus. Eu quero que o Senhor Jesus me cure. Mas eu estou agradando aos olhos dele? Será que eu estou agradando ele? Porque ele está me assistindo, ele está vendo tudo. Então, aonde eu preciso mudar? Você sabe aonde você precisa mudar. Então, vamos lá. Eu separei umas coisinhas aqui também. Eu vou te provar, dentro da Bíblia, que Deus, ele leva tudo, ele leva a sério. Deus, ele leva a sério as coisas sérias. Por exemplo, esse canal aqui, Deus, ele está levando a sério o que eu estou fazendo aqui. E Deus pode estar levando a sério o que você está fazendo aí do outro lado, fazendo uso da sua água. Deus, ele vê tudo, ele vê o pingo no i, ele vê tudo. Ele está te assistindo, tá? Então, entenda bem. O que você quer dizer com isso, Eduardo? Então, Moisés, só para você ver como Deus é. Moisés, quando tirou o povo lá da mão de Faraó, lá do Egito, os hebreus, eles eram escravos. Então, Deus começou a enviar as pragas lá, né? Aí, Faraó não aguentou, teve que, né, libertar os escravos. Então, Deus queria que eles vivessem, mas não vivessem como escravo, mas vivesse na terra prometida, né? Uma terra santa, né? A terra prometida. Então, veja bem como Deus é. Aí, né, aconteceu essa história que você já conhece, que Deus abriu o mar, Moisés passou com o povo e tal. E Moisés, ele era muito paciente. Só porque ele perdeu a paciência e desobedeceu a Deus, sabe onde ele desobedeceu a Deus? Ele andava com cajado, né? Com cajado. Aí o povo reclamava muito com ele. Só que o povo dependia de Deus através dele, porque Deus falava com ele. E o povo ali com sede, Moisés, chegamos até aqui para morrer de sede. Lá nós éramos escravos, né? E lá nós tínhamos água. Aqui nós vamos morrer de sede. Só que Deus já tinha falado com Moisés para ele dizer para a rocha: sai a água da rocha. Era para ele falar isso, ó, sai a água. Aí de tanto o povo ficar ali em cima dele e tal, né? Queremos água, queremos água. Ele pegou o cajado e feriu a rocha 2 vezes, né? Com raiva ali, né? Chateado, bateu 2 vezes, feriu a rocha. Tudo bem, saiu a água, o povo matou sua sede. Olha o que Deus fez. Deus disse para ele: Moisés, porque você me desobedeceu, você não entrará na terra prometida, na terra santa, né? Que mana leite e mel, mais ou menos isso na história. Você apenas verá, mas você não entrará. Então, a ordem de Deus ali não era para ele bater na rocha, ele feria a rocha 2 vezes com cajado. Não era para ele bater, era para ele seguir a ordem de Deus, né? Então Deus, ele leva as coisas muito em conta. Deus, ele vê tudo. Então, o que Deus te pede hoje, para você observar os 10 mandamentos, né? Então, muito cuidado. O que Deus te pede mais? Né? Talvez você... É o que eu estou te falando. Moisés, ele que tirou o povo de Israel. Ele era o cabeça ali. Ele era, né? Então, ele estava indo para a Terra Santa. Deus estava tirando o povo ali através dele. Só que só porque ele desobedeceu, ele foi usado ali para tirar o povo,
ele desobedeceu, né? Bateu na rocha. Só porque ele fez isso, Deus levou em conta. Ele não entrou na terra prometida, tá? Então, entenda bem, Deus é muito sério, Deus vê tudo, Deus não se agrada daqueles que não obedecem a sua palavra, tá? O que Deus quer de mim, quer de você? Lá em Provérbios 1:7, o Senhor ele fala: o princípio da sabedoria é o temor de Deus. Deus ele quer que tu tenha temor, tá? Por exemplo, você quer ser curado, você quer aí viver alguns anos de vida, dias e anos de vida. Lá em Provérbio 3 fala assim: procure temer ao Senhor, para que Deus acrescente dias e anos de vida, paz e prosperidade. Então, quando eu temo ao Senhor, Deus ele acrescenta dias e anos de vida, tá entendendo? Então procure sair do pecado. Tudo aquilo que é pecado, não deixe. Por exemplo, lá em Gálatas 5:19, fala das obras da carne. Então tudo que é da carne, tudo aquilo que vai te atrapalhar a tua comunhão com Deus, sai fora. Por exemplo, adultério. Se você se encontra em adultério, se conserte. Se você não é casado ou casada, procure se casar, tá? Procure temer o Senhor. Isso é temer o Senhor, é guardar a sua palavra. Então, nesse canal aqui eu não posso falar coisas que venham te agradar, mas aqui eu tenho que falar a verdade. Então procure temer o Senhor, porque você temendo a Deus, Deus ele vai acrescentar dias e anos de vida, paz e prosperidade. Então, muito cuidado com a sua vida, porque Deus ele leva muitas coisas em conta. Deus, quando tirou, né, Moisés de lá, só porque ele feriu a rocha, Deus não gostou do que ele fez. Então, muito cuidado aí. Ele desobedeceu, não era para ele bater, era para ele falar para a rocha: saia água. Ele tinha que seguir o que Deus pediu. Então, o Senhor está te pedindo aqui: siga os meus mandamentos, tá? Então, é só até aqui. Vamos orar água. Pega a sua água. Pode repetir comigo? Senhor Deus, assim eu creio no teu poder. Eu creio que o Senhor pode tocar nessa água, e quando eu beber desta água, eu esteja bebendo da cura, porque está escrito lá em Isaías 53:4 que Jesus levou sobre si as minhas enfermidades. Amém? Vamos beber da água? Vamos fazer unção? Amém? Para você que não é inscrito, se você sentir no coração de se inscrever, fique à vontade, tá? Até o próximo vídeo, que Deus possa estar aí abençoando a sua vida, no nome de São Jesus, amém? Acredite, tenha fé, tá bom? Deus abençoe e até o próximo vídeo.